Hoje temos a honra de receber a Maria Vitória Zambroni, diretora executiva da Planitox, uma empresa líder no Brasil em toxicologia regulatória, vigilância pós-comercialização, gestão de crises e comunicação científica. A Maria Vitória tem mais de 10 anos de experiência na área, sendo uma das principais vozes na comunicação científica voltada para a saúde e segurança de consumidores. Além de uma carreira excepcional, a Maria Vitória se destaca por sua incansável paixão por esportes e pelo constante desejo de evoluir intelectualmente. Atleta dedicada de corrida de estrada e de corrida de montanha, ela é um exemplo de determinação. Com uma formação multidisciplinar que inclui a Faculdade de Relações Internacionais e a Faculdade de Direito, Maria Vitória também domina 4 idiomas com maestria. Sua curiosidade pelo mundo não para por aí. Ela é certificada na área de vinhos e, como se não fosse o bastante, é mãe de gêmeos. Se a Mulher Maravilha fosse real, ela seria brasileira e estaria aqui conosco hoje. Vitória, bem-vinda ao Pessoas e Produtos. Muito obrigada pelo convite. Que introdução! Não sei nem se eu me reconheço nessa introdução tão caprichada assim. Obrigada. Vitória, eu gosto sempre de começar do início, bem do início. Qual é a sua história, as suas origens, como você chegou até aqui e, principalmente, o que despertou o seu interesse em atuar um campo tão específico? Talvez para quem não saiba, a toxicologia está envolvida no nosso dia a dia, na vida de todo mundo, que é basicamente a ciência que estuda os efeitos nocivos de substâncias químicas nos organismos vivos, incluindo seres humanos, animais e meio ambiente. Bom, vamos lá. A palavra pode assustar um pouquinho, né? Toxicologia é uma palavra que não é muito usual no dia a dia das pessoas, mas como você bem colocou, ela está presente na vida de qualquer pessoa, você querendo ou não. Então, voltando, né? Como é que eu cheguei até aqui? É uma história, um caminho meio tortuoso, mas ele aconteceu da seguinte maneira. Eu sou filha de pais que trabalham ambos na área da saúde. Então, a minha mãe, ela é dentista, trabalhou sempre como dentista, né? Se aposentou como dentista. E meu pai médico. E eu venho de uma família também, por parte da minha mãe, que tem muitas pessoas envolvidas na área de ciências. Então, meu avô foi físico, enfim, tenho tias e várias pessoas na área de ciências. Lá atrás, né, no alto dos meus 17 anos, 17 para 18, quando eu tive que escolher qual faculdade fazer, tudo que eu sabia era que eu não queria trabalhar com ciência. Eu não gostava, eu falava, eu não sou uma pessoa de ciências, eu não sou uma pessoa de exatas, eu quero ir para humanas. E aí resolvi trilhar um caminho, fazer primeiro a faculdade de Relações Internacionais. Então foi o que eu fiz lá em 1998. Trabalhei muitos anos nessa área, né, não exatamente com relações internacionais, mas mais voltado para a área de humanas. Empreendi, tive um negócio durante 10 anos, até que, tornando essa história mais curta, há 14 anos atrás, voltei para essa área por uma opção, porque eu gostaria de dar seguimento ao negócio da família, que é um negócio do meu pai voltado para a área de toxicologia. Então, eu não nasci com essa vontade de trabalhar com isso, mas sempre foi um ambiente muito familiar, um discurso familiar, um assunto que estava presente, né, na hora do almoço, enfim, nas reuniões, eu estava sempre ouvindo alguma coisa voltada para essa área da ciência, e especificamente para a toxicologia, que é a especialidade do meu pai. E aí estou lá desde então, faz 14 anos que estou nessa área. E como que a comunicação científica, Vitória, entra nisso tudo? Como essa paixão moldou sua trajetória e a forma como você lidera a Planitox hoje? Eu acho que não, não posso generalizar, mas acho que é algo bem comum. A gente vê que pessoas que trabalham com ciências, né? Então, pessoas especializadas nos diferentes ramos da ciência, muitas vezes são pessoas que têm uma certa dificuldade de se comunicar com aqueles que não são especialistas. Então, eu acho que isso eu vivi a vida inteira. Apesar de eu ter o assunto ali presente, ele era uma outra língua. E muitas vezes eu não compreendia. E eu não conseguia estar inserida nesse universo.
Até porque ele não me causava muito, não me despertava muito interesse, porque a linguagem é diferente. Então é difícil você provocar o interesse na outra pessoa quando ela não está entendendo, né, do que está sendo, o que está sendo falado ali. Eu acho que o meu desejo, né, de trabalhar com comunicação científica foi exatamente esse, de traduzir assuntos que são um pouco cabulosos e difíceis de serem compreendidos, que vêm desse universo científico, para uma linguagem que seja acessível para o público em geral, para o público leigo. E aí foi que eu comecei com a ideia da comunicação científica, né, trabalhar especificamente com isso. Uma dúvida que eu fiquei, a comunicação científica é uma das linhas de negócio da Planitox? Faz parte da essência do negócio de vocês ou não? Não, a gente tem, não é o nosso core business, mas ele está presente, muito intimamente ligado com vários projetos com os quais a gente trabalha. Porque quando a gente desenvolve, né, depois a gente entra um pouquinho mais nos diferentes serviços que a gente presta, mas quando a gente desenvolve um projeto, muitas vezes a gente precisa apresentar esse projeto para pessoas que não são da área da toxicologia ou da área científica. E aí, para que essas pessoas entendam aquilo que a gente está querendo dizer, a gente acaba tendo que fazer essa tradução, né? Fazer migrar essa linguagem totalmente técnica para uma linguagem acessível. Você sabe que é curioso, Vitória, na engenharia e desenvolvimento de produto, que eu atuo há bastante tempo, a gente tem essa mesma dificuldade, porque é uma atividade muito, muito técnica, que precisa de um conhecimento muito profundo e as pessoas, de uma forma geral, têm a tendência de usar acrônimos, de tentar tornar mais complexo algo que é simples. É uma dificuldade que eu tenho, né, com os times de Uhum. simplificar a comunicação para que todo mundo entenda e seja algo mais abrangente, de fácil entendimento do maior público. É um Acho desafio. que é algo parecido com o que você vive É. na área da ciência. A Planetox foi fundada em 1994. O que motivou a criação da empresa e quais eram, naquela época, os principais desafios da toxicologia que vocês enfrentavam? É uma história curiosa, né? Como a empresa nasceu. Como eu falei, né? Meu pai ele tem essa carreira na medicina, né? Ele é médico e ele era professor universitário. Então, deixa eu recomeçar. Como eu falei, a empresa foi fundada pelo meu pai, médico, e ele tinha uma carreira na medicina, uma carreira tradicional. Então, consultório, atuava atendendo pacientes. Isso em São José dos Campos. E aí ele teve um convite para vir para a Universidade de Campinas, para a Unicamp, para montar um centro de intoxicações. Então, é o centro de intoxicações que atende até hoje na Unicamp, né, a sigla é chamada de CCI. Então, atende todo tipo de ocorrência que envolve intoxicação humana, né, é direcionado para esse centro. Existem vários desses centros atualmente no Brasil. Na época era algo bem inovador. E ele montou esse centro, foi para a Unicamp, passou a lecionar no curso de medicina na Unicamp e ficou lá um bom tempo. Lá ele atendia, né, os pacientes que chegavam, então poderia ser, por exemplo, uma picada de escorpião, ou poderia ser um paciente que tinha sido manuseou algum produto químico e teve alguma intoxicação decorrente disso. E aí ele começou a perceber que as empresas que produzem uma gama enorme de produtos que podem ter essas intercorrências, né, que geram casos de intoxicação, elas queriam ter acesso a essas informações, para elas poderem trabalhar melhor aqueles produtos, poder trabalhar melhor a segurança do consumidor. E o CCI é um centro público, né, de informação, então ele é da Unicamp. E não havia essa possibilidade de interação com as empresas privadas, né, de fornecer esse tipo de informação detalhada para as empresas poderem trabalhar melhor com isso. E aí surgiu, ele sempre teve uma visão bem empreendedora, é, acendeu uma luz na cabeça dele e ele resolveu montar a empresa que prestasse esse serviço para as empresas, né? Então, para a indústria. Atendesse os casos de intoxicação e conseguisse trabalhar essas informações para gerar informação relevante para a indústria definir quais eram as ações que elas tomariam com esses casos de intoxicação. Então, isso aconteceu lá atrás, em 1994, e ele acabou saindo, né, da Unicamp, se aposentou como professor para se dedicar somente à empresa Planetox.
Poxa, que interessante, ele teve uma visão super empreendedora mesmo, hein? É, Bem inovadora na época, né? sim. Muito interessante. Curiosidade, Vitória, hoje, não só na indústria, para o grande público, quais são os principais casos de intoxicação que a gente tem no mercado? É, não sei se eu posso te falar dos principais, mas assim, dentro do nosso trabalho ali, vou falar mais especificamente do trabalho que a gente faz. A gente vê que tem um número relevante, assim, expressivo de a gente chama de um nome técnico, eventos adversos que podem ser configurados depois como intoxicação ou não, ou é só uma suposição e depois não, a gente vê que não foi exatamente isso, mas relacionados a produtos cosméticos. Isso caminha junto com o aumento do consumo, né? Então, a gente está o Brasil é um dos principais consumidores de produtos cosméticos, né? E de higiene pessoal. Então, o uso é enorme, ele só aumenta e pode acontecer, né? Inúmeros casos de reação adversa, de intoxicação por esses produtos. Aí quando a gente fala de intoxicações mais graves, né, que aí realmente são problemas de saúde um pouco mais graves, a gente pode falar aí de produtos químicos, né? Muitas vezes produtos que a gente chama de saneantes, produtos de limpeza, tem uma característica bem interessante também da população brasileira, que é misturar produtos. Então, por exemplo, a pessoa, uma dona de casa ou alguém que trabalha na casa vai fazer. Ai, não, para limpar o forno é melhor se eu misturar o produto que tira gordura com desinfetante, com um outro produto qualquer, eu vou fazer uma misturinha. E muitas vezes essas misturas Sim, a são famosa misturinha, aí produtos vira um coquetel químicos molotov. que não poderiam ser Ah, misturados. E aí eles emitem gases que são tóxicos ou eles queimam a mão. Então, assim, a gente não tem por hábito ler o rótulo, o modo de uso do produto, e isso acaba gerando vários casos que a gente atende aí de intoxicação. lá na década de 90, 94, quando a empresa foi fundada, até agora, né? A gente está em 2024, 30 anos. Quais são as principais mudanças, as mudanças mais significativas que você observa da toxicologia até hoje? O que evoluiu, o que tem de diferente que era lá atrás e o que a gente vê hoje em dia? Eu acho que na ciência da toxicologia, né, o que a gente vê é uma mudança muito grande, assim, que evoluiu nos métodos, né, de análise, na forma como os estudos toxicológicos são feitos. Então, por exemplo, a gente tem um tema aí que vira e mexe volta a ser discutido, que é a necessidade ou não do uso de animais para você fazer testes, né, toxicológicos antes da aprovação de um produto. Então, a gente sabe que, eu imagino que a maior parte das pessoas, ninguém quer ver um teste sendo realizado em animais, mas ainda existe a necessidade, né, para você pôr um medicamento novo na prateleira, uma vacina, às vezes, ou, enfim, uma etapa desses estudos são os testes em animais. Mas a toxicologia tem evoluído para substituir esses testes por tecnologias mais novas, o que é super interessante. Então, isso é algo que mudou muito e está evoluindo muito. Então, o número de animais necessários, por exemplo, para realizar um estudo toxicológico já diminuiu bastante. E a tecnologia, né, de forma geral, acho que como em todos os outros setores, impacta também o nosso, né, inclusive a utilização de algoritmos de inteligência artificial para trabalhar esses dados, né, dos estudos. Então, isso eu acho que é bem interessante e importante, assim, que a gente vê como uma evolução. Imagino um leigo falando, né? Mas como é uma base científica grande que vocês têm nesse mercado, nesse segmento, inteligência artificial pode ser uma ferramenta fantástica, assim, para vocês analisarem. Falta termo técnico, mas analisarem, sei lá, moléculas, efeitos entre eles, porque quanto mais base científica a gente tem, mais fácil é para a gente gerar os outputs, transformar dados em informação, informação em análises. Basicamente é isso que a gente faz, a gente faz um trabalho de Big Data, né? É bem por aí, exatamente isso. Vitória, a Planetox oferece uma série de serviços. Eu tenho aí algumas perguntas que eu quero entender melhor alguns serviços que vocês executam e tenho algumas dúvidas em relação a isso. Enfim, vocês atuam desde a avaliação de risco, a saúde, até assistência técnica em processos jurídicos, passando pela vigilância pós-comercialização. Antes de eu ir para outras perguntas, o que seria esses aspectos? Principalmente o que é vigilância pós-comercialização? A gente trabalha realmente com serviços que acompanham toda a vida de um produto.
né? Então, a gente está lá desde a pesquisa e desenvolvimento de um produto até a vigilância pós-mercado, então, depois que ele já está disponível aí para ser consumido. Então, dando um exemplo, né? A gente está falando de cosmético agora, vamos voltar para o cosmético. Então, na área de cosméticos, né? Quando um novo cosmético está sendo desenvolvido, muitas vezes você precisa comprovar, muitas vezes não, é obrigatório que você comprove a segurança desse produto antes de colocá-lo no mercado. Então, quando existe a pesquisa e desenvolvimento, as empresas precisam buscar informações sobre todos os componentes, né, que estão presentes ali naquele produto, se eles são seguros para a finalidade que ela vai dar para aquele produto. Então, se é um shampoo, enfim, aqueles componentes são seguros para uso. Imagina um shampoo para bebê, põe lá um claim que o bebê não vai chorar, que não causa lágrimas. Tudo isso precisa ser avaliado, né? Então, a gente trabalha nessa etapa, por exemplo, avaliando os estudos toxicológicos referentes àqueles componentes de um produto e atestando se esse produto realmente oferece segurança para o consumidor, né? Então, essa é uma etapa antes de ser colocada no mercado. Aí, uma vez que um produto está no mercado, então vamos imaginar que esse shampoo já está sendo vendido. E aí ele precisa ser monitorado, todo e qualquer efeito que ele cause, que não seja esperado. Então, o que a gente espera de um shampoo? Simplesmente que ele limpe, né? A gente não espera que ele cause uma reação alérgica na pele, que o couro cabeludo descame, né? Ou que a pessoa tenha falta de ar depois de usar, né? Algo grave. Então, sempre que existe algum evento adverso, aí a gente entra com esse nomezinho, evento adverso, a gente trabalha com essa vigilância pós-mercado. Então, o produto já está sendo utilizado pelo consumidor, mas ele apresentou algum efeito que era indesejado, né? E aí a gente tem que fazer a gente faz esse segmento desses eventos e a análise deles, se realmente tem uma análise de causalidade, realmente foi decorrente desse shampoo, ele estava associado com outro produto, a pessoa estava usando alguma outra coisa, às vezes ela acha que foi o shampoo, mas ela estava tomando um medicamento. Então, tudo isso é feito, eu estou tentando trazer aqui de uma maneira mais simples, mas tem uma metodologia, né, para se trabalhar esses dados, e aí a gente faz o atendimento, né, desses consumidores e avalia esses casos e dá uma devolutiva para a empresa de como ela tem que trabalhar com cada atendimento desse que a gente realiza. E no meio do caminho a gente pode ter situações, por exemplo, demandas de um órgão regulador. Então a Anvisa pede algum esclarecimento para a empresa relacionado à segurança daquele produto. Então a gente trabalha junto com as empresas para responder a essas demandas, né, que o órgão regulador faz eventualmente. Pode acontecer algum problema judicial, então alguém que usou o produto e acabou não ficando satisfeito com o atendimento que a empresa deu e entrou com uma demanda dizendo que teve um dano à saúde, que está pedindo algum ressarcimento, enfim, e aí a gente trabalha junto com as empresas na parte de assessoria técnica, né, dando um embasamento técnico do que aquele produto poderia realmente causar num consumidor, se faz sentido ou não aquele tipo de queixa, aquele tipo de pleito. A gente trabalha em toda a cadeia aí do produto. Vitória, voltando ao exemplo do shampoo que você falou, para entender melhor como funciona na prática esse tipo de serviço, esse tipo de acompanhamento. Você falou, o consumidor está lá, utiliza o shampoo, teve um efeito adverso, aconteceu alguma coisa lá, descamou a pele, alguma irritação, alguma alergia, ele entra em contato, não sei, qual que é o caminho? Com o saque da empresa, do fabricante, e como que vocês recebem esse tipo de informação para depois tratar e dar uma devolutiva, fazer uma análise e dar uma devolutiva? Na prática, como funciona esse processo? Ele tem dois caminhos, né? A gente tem empresas que a gente atende que elas fazem esse atendimento através do saque. Então, o consumidor entrou em contato com o saque e o saque identificou que é uma queixa relacionada à saúde, né? Normalmente, o saque não tem um time técnico que possa responder queixas relacionadas à saúde, né? Então, o saque direciona essa ligação para o meu time, que está disponível lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é um time com formação em saúde. Então, são profissionais, a gente tem enfermeiras, a gente tem farmacêuticos, biomédicos, enfim, e médicos disponíveis para fazer esse atendimento para o consumidor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Algumas empresas
elas são obrigadas por lei, não, dependendo do produto que elas trabalham, alguns tipos de produtos é obrigatório que a empresa coloque no rótulo do produto um número, né, para que o consumidor entre em contato caso ele tenha algum tipo de problema relacionado à utilização daquele produto, algum problema de saúde. Então, é um 0800 ali que o consumidor pode ligar a qualquer momento. Então, algumas empresas com as quais a gente trabalha, e eu estou falando principalmente de produtos químicos, produtos é, que são derivados de cloro para limpeza, pode ser limpeza residencial mesmo, alguns produtos que oferecem um risco maior à saúde, então agroquímicos, coloca-se esse 0800, que aí pode ser o nosso 0800, a gente tem uma linha disponível, a empresa contrata esse serviço e eu tenho essa equipe para atender. Então, tem esses dois caminhos, ou através de saque ou através do nosso número próprio aí de atendimento. Ah, interessante. E me diz uma coisa, como que vocês colaboram com o setor público e privado também em momentos de crises, sei lá, uma crise relacionada a um produto ou uma substância tóxica? Eu até vi um evento que você participou algumas semanas atrás, estava falando sobre cloro, né? Como tratar, um caminhão tombou, teve cloro e tal, não sei como que trata tudo isso, como vocês colaboram com crises desse tipo? A gente tem uma área na empresa, né, que é específica para essa gestão de crises, né, para o manejo dessas situações. E aí a gente trabalha em algumas frentes, né? Então, vou dar um exemplo aqui que eu como mãe, ele me chama bastante atenção. Então, há uns anos atrás, a gente teve um recall de um produto que era um suco, esses sucos de caixinha, direcionado. Sim, que a gente manda no lanche Isso, das né? crianças, né? Então, um suquinho direcionado Hum, para o público infantil. E aí houve um problema, uma falha na produção desse suco, onde a embalagem, na hora da limpeza da embalagem, antes de se colocar o produto, ficou um resíduo do produto químico que é utilizado para a lavagem dessa embalagem. E esse resíduo, ele, né, ficou em contato com o suco e as crianças que tomassem esse suco poderiam ter algum tipo de intoxicação. Não era nada grave, né? A criança não ia ter um efeito grave, mas era um efeito indesejável e a gente sabe que muitas vezes, muitas vezes não, os pais ficam extremamente preocupados, né? A criança passa mal, vomita, enfim, fica indisposta, com enjoo. Então tinha essa situação e a empresa teve que partir para um recall. Um recall é uma crise bem grande dentro de uma empresa, né? Envolve vários departamentos, então você tem a parte de comunicação, você tem a parte jurídica, a empresa tem que sair para a mídia, né, para colocar, para avisar os consumidores, né, que ela está recolhendo esse produto e por que ela está recolhendo esse produto. Então, você pode imaginar a comoção que causa quando a gente está falando de um produto destinado a consumo, né, um alimento infantil. E aí a gente trabalhou junto com essa empresa, né, em todas essas etapas do recall. Então, tanto no desenvolvimento dos comunicados, né, o que essa empresa vai dizer para o consumidor, né, quais são os riscos que oferece a saúde. Então, vamos fazer esse texto aqui, esse comunicado que vai para as mídias sociais da empresa, de uma maneira técnica, científica, né, bem, uma informação acurada, porém não alarmista, né? Dentro do nível ali que a gente precisa informar o consumidor, mas que ele não fique assustado. Então, a gente trabalhou dando esse suporte para o time de comunicação da empresa. Além disso, a gente fez toda a parte do atendimento, né? Então, a gente preparou a nossa equipe para dar esse suporte, né, para uma mãe que estivesse com medo, quando ligou lá, está assustada, enfim. A gente costuma dizer que nosso atendimento ali ele é muito mais do que técnico, ele é emocional, né? Quando uma pessoa entra ali para ser atendida, ela já está, ela tá passando por uma situação ruim, né? Não é um saque que eu só vou, não sei, responder uma dúvida, ela está passando por um momento delicado. Então, eu preciso ter profissionais ali por trás que estejam preparados para atender e cuidar dessa pessoa com carinho, porque ela está passando por um momento delicado. Então, eu acho que esse é um case aí que exemplifica bem como a gente consegue ajudar as empresas nessa parte, nesse momento de gestão de crises aí. não, e você usou um exemplo que vai tocar o coração de todo mundo que é É, pai, mãe, quem tem filhos aqui, porque, nossa,
Uma vez minha filha menor teve uma intoxicação na escola, e até você entender qual foi o causador, o que causou aquele efeito adverso, agora eu estou dando É, especialista também conhecendo os termos técnicos, né? O que causou aquele efeito adverso, no final, a minha percepção é que foi um biscoito de polvilho é, diferente que ela comeu. Mas assim, e aí quando você tem um problema desse tipo, você entra em contato com uma empresa para ter uma orientação, cara, é um momento muito sensível. Tipo, você está muito preocupado com o que pode acontecer. Então, com certeza, esse atendimento humano, humanizado, né, empático faz toda a diferença para suportar nesses momentos de a gente crise. falou aqui mais cedo de tecnologia, de inteligência artificial, vai até um certo ponto, né? Num caso desse, a gente não consegue terceirizar para um bot aí o atendimento, a gente precisa de gente mesmo, né? Muitas vezes até de outra mãe na linha ali para receber esse chamado. Vitória, voltando para o tema de comunicação científica, que é algo também que me interessa bastante. Você tem uma forte atuação nessa área, como a gente já falou, na comunicação científica e no combate à desinformação. Como que você vê o papel da comunicação eficaz hoje na área da saúde? Eu acho que ela é essencial, né? A gente teve um exemplo aí que todo mundo viu, que foi a pandemia, né? Que trouxe à tona a essencialidade da comunicação na área da ciência e da saúde especificamente, né? Então a gente teve assim um momento, todos nós vivemos, né, como sociedade, um momento onde a desinformação, né, ou a informação desencontrada ali sobre saúde, o que se fazer durante a pandemia, ele ficou evidente, né? As pessoas não sabiam em quem confiar, onde procurar a informação correta, e isso impacta a vida de cada um de nós, né? Então, eu acho que a comunicação científica feita de maneira correta, responsável, baseada em evidências científicas, ela ela precisa ser cuidada por todos os atores aí da sociedade, porque ela vai impactar políticas públicas, né? Então, assim, quanto uma sociedade vai aderir a uma política pública de saúde, por exemplo, de vacinação, se ela não estiver sendo bem informada, né? Informada de maneira adequada, né? Ou qualquer outro tipo de política pública de saúde. Então, eu vejo como essencial uma comunicação bem feita, né? E o combate à desinformação, que é quase desumano, né? Porque o- a velocidade com que a desinformação se propaga, ela é muito maior do que a velocidade daqueles que estão tentando combater, né, esse tipo de desinformação. Então, é um trabalho muito difícil de ser feito. E sobre a desinformação, ainda mais na sua área, quando a gente fala de substâncias químicas de risco à saúde, acho que a desinformação você deu o É, exemplo da misturinha, né? Se perguntar para minha mãe também, ela vai ter dezenas de receitas aqui de misturinha que funciona para limpar isso, para limpar aquilo. Aí vai limpar o banheiro, fecha o banheiro, é, tá, passa é. mal, depois. Enfim, acaba sendo uma desinformação que as pessoas compartilham não de forma intencional, mas acaba acontecendo, né? Mas como que você vê, quais são os principais desafios que você tem no combate à desinformação na sua área? Eu acho que é a questão da velocidade da propagação da desinformação, né? Ela é muito rápida e é muito mais difícil você desmentir uma informação do que você propagar uma informação falsa, porque desmentir exige, né, que as pessoas se aprofundem num tema. Então, eu falar que, sei lá, um determinado vacina causa autismo. Eu solto essa frase, uma bomba, as pessoas reproduzem, colocam lá, ninguém vai verificar de onde veio, qual a fonte de informação, é confiável, não é? Mas quando eu vou rebater essa informação, e aí existem até estudos que dizem que talvez essa não seja a melhor maneira, né? Rebater, você tem que tentar focar em trazer a informação verdadeira ao invés de se contrapor. Quando eu vou tentar rebater essa informação, eu tenho que trazer o porquê de eu estar rebatendo. Então, não, vacina não causa autismo. Por quê? Segundo tal estudo, segundo tal universidade, tais pesquisadores, foi comprovado. E aí as pessoas hoje em dia, elas são imediatistas. Quem para ler tudo aquilo? Então é muito mais fácil eu vir com a manchete, né, trazer
uma informação que é facilmente reproduzida, que compartilhada pelas pessoas, do que eu detalhar o porquê daquilo não ser verdade, né? Existe um efeito psicológico também, que, não sei se você já ouviu falar desse termo, backfire effect, que quando uma pessoa ouve uma informação que ela vamos imaginar que tem alguém que, por alguma razão, está tendencioso a acreditar nessa informação de que vacina causa autismo. Talvez porque tem alguma relação com alguma pessoa, tenha sido impactado por isso, ou alguém que está falando isso seja uma pessoa de confiança dela. Quando você tenta desmentir a informação, emocionalmente, a pessoa tem um efeito de rejeitar aquilo que você está trazendo e reafirmar aquela posição que ela tinha essa tendência de aceitar, sem nem levar em consideração todos os argumentos racionais que você está tentando apresentar. Então, assim, é muito mais difícil você combater, até por questões psicológicas, emocionais mesmo, do que você só espalhar uma notícia falsa, né? E às vezes a notícia falsa não é nem intencionalmente ruim, né? Você vê, por exemplo, a quantidade de informação, a gente vê sobre, que a gente ouve, né, ou lê, enfim, sobre produtos que têm efeitos milagrosos. Ah, então, né, vamos todos consumir cúrcuma, porque cúrcuma protege, daí você não vai ter uma lista de doenças, né? Você não vai ter câncer, você não vai ter Alzheimer, você não vai ter, se você consumir cúrcuma. Isso é uma desinformação na área de saúde. As pessoas trocam, às vezes, um protocolo médico que é comprovadamente eficaz para seguir esse tipo de informação que elas estão consumindo, que não tem nenhuma evidência científica por trás. E aí é muito difícil combater, né, esse tipo de informação. E muito, né, na internet, enfim, nas redes sociais. Ainda mais hoje que a propagação é muito rápida e é muito simples você propagar algo, uma informação, Sim, porque dá engajamento, aquela notícia, aquela manchete, como você disse. E tudo o esforço que você tem para desmentir, para justificar, é, é boring. A pessoa não tem paciência em ouvir aquela justificativa. E quando você está fazendo uma justificativa, estou falando um pouco do aprendizado dos últimos anos criando conteúdo também. Quando você vai justificar algo, você tem que falar também do que está errado. Então fica muito chato para quem está ouvindo. Por isso que acho que faz sentido realmente o que você falou das técnicas de comunicação, não justificar ou desmentir, mas ir para outro caminho, ensinar o correto. Pelo menos tenta colocar no mesmo patamar ali da desinformação quando ela é propagada, né? Mas é um desafio enorme, ainda mais hoje em dia, um desafio enorme, enorme. Falando em desafio, hoje, quais são os maiores desafios que você vê nas áreas em que a Planetox atua? E como que você vê o futuro da toxicologia? A gente falou lá atrás, né, da década de 90 até agora, 2024, e daqui para frente, o que que você acha que vai a acontecer? gente tem um desafio na nossa área especificamente, né? Toxicologia não é uma área muito bem trabalhada pelos cursos superiores aqui no Brasil, então é, são poucos os cursos que trazem a disciplina, né? Às vezes é só uma pincelada de toxicologia que se tem num curso de farmácia ou num curso de medicina. Então, assim, dentro da nossa área, continua sendo o mesmo desafio que existia há 30 anos atrás, a gente completou 30 anos esse ano, que é encontrar profissionais com uma formação adequada, né, na área da toxicologia. Já mudou, a gente tem mais gente no mercado hoje em dia, mas ainda são poucas pessoas, assim, para as demandas que existem, né, que só aumentam. Então, a nossa interação com produtos químicos, né, ela só aumenta. A gente consome cada vez mais, né? Então, sejam cosméticos, sejam medicamentos, sejam produtos de limpeza, a gente está sempre interagindo com milhares de produtos ao longo da nossa vida. Então, a demanda por esse tipo de profissional, ela só vai aumentar, né? E as pessoas estão demandando mais das empresas, né? Antigamente você não ligava para uma empresa, você não pensava em relatar um problema que você teve com o seu shampoo. Hoje em dia é muito comum. Os consumidores querem respostas, querem ser atendidos, enfim. Então, esse profissional, eu acho que a busca por esses profissionais ainda é um desafio para a gente. E eu acho que um desafio também é a gente se adaptar às novas tecnologias, né? Então, por exemplo, nessa parte de atendimento, né, dos consumidores, é, parece simples, né, mas para a gente é um desafio fazer, por exemplo, um atendimento por WhatsApp. Né? Hoje em dia as pessoas muitas vezes não querem ligar no 0800 para ser atendida, ela quer ser atendida por um WhatsApp.
E aí, como é que você faz um atendimento delicado, né? Não estou respondendo perguntas simples ali, são muitas variáveis para eu entender quando acontece uma intoxicação, né? Através de um bot, ou através mesmo de um ser humano respondendo por texto. Eu perco E é quase muito. uma consulta É médica, quase né, uma consulta Vitória? médica. Você tem que fazer as perguntas, investigar para você ter um É, diagnóstico. É quase uma consulta que você tem que fazer no é. atendimento, né? E aí a gente recebe, né, essa demanda das empresas, mas a gente precisa fazer esse atendimento, né? A gente precisa ter outros canais, enfim, é onde o consumidor quer ser atendido. Mas a gente tem limitações, né, dentro desse escopo aí de trabalho. Então, eu acho que é um desafio também. A gente está tentando entender qual é o melhor caminho, a gente faz testes, funciona um pouco, depois já vamos por outro caminho, enfim. Então, essa adaptação aí tem sido um desafio para a gente. Perfeito. Mudando o foco, não a Vitória CEO, diretor executivo, empresário, a Vitória pessoa, mãe, atleta, enfim. Qual é a sua zona de impacto? Em qual área, função, atividade você acredita genuinamente que você faz diferença na vida das pessoas? Gente, eu acho que eu faço diferença na vida dos meus filhos. Eu acho que, como mãe, assim, eu não posso deixar de dizer que isso vem em primeiro lugar, assim, para mim. Eu quis muito ser mãe, e aí fui mãe de gêmeos. É, então, eu acho que a intensidade, né, da maternidade, para mim, ela veio muito forte, assim. Foi um impacto muito grande, assim, e eu tenho o privilégio de poder viver essa maternidade de uma forma muito próxima, assim, dos meus filhos, né? Eu moro no interior, então eu moro em Campinas, eu ainda tenho, por exemplo, a possibilidade de almoçar com os meus filhos quase todos os dias, tenho uma rotina onde eu consigo buscar eles no final do dia, nas atividades, é, e eu sei que isso não funciona para todo mundo, mas então eu vejo mesmo como um privilégio. E eu acho que poder ver, eles estão com 14 anos, né? Então, poder ver a evolução, é, a formação de dois seres humanos ali, que eu tenho muito orgulho, como pessoas mesmo, não como meus filhos, eu acho que esse é um impacto positivo que eu estou causando no mundo, assim, espero, né? Tô fazendo o meu melhor, assim. Qual que é a próxima prova de montanha que você vai fazer? Pois é, tem uma sábado, ó, depois de amanhã. Ah! É, Logo depois de tem amanhã. uma sábado, eu vou fazer o circuito World Trail Run. É uma prova em Campos do Jordão. Estou bem animada para fazer. Vitória, para a gente encerrar, me indica duas pessoas do seu network que eu posso convidar para o podcast, já pensando na segunda temporada, estou montando a agenda da segunda temporada, a gente possa ter um papo legal aqui, igual a gente está tendo. Vou te indicar a Maria Carolina Frata. Ela trabalha na BP, Bung, está lá há muitos anos já. E eu acho que é uma pessoa muito legal para você conversar sobre mercado de energia, sobre fontes renováveis de energia. Esse é o foco dela. Acho que é uma pessoa bem interessante para você bater um papo. Vai trazer muito conteúdo legal. Te indicar o Sérgio Pellizer. Sérgio, ele é CEO da Fazenda Conforto, que é uma das maiores fazendas de confinamento do Brasil, se não é a maior, e eles têm um trabalho com tecnologia na área do agro e do confinamento de bois e tornar o negócio sustentável, preservação, então a parte do agro que a gente quer ver, né? Então, responsável, é maravilhoso, é um super empresário, enfim, está à frente de todo o projeto da Fazenda Conforto. Muito legal, de indicar. Poxa, legal mesmo, bem É, diferente. Olha, vou expandir a minha área de é. conhecimento. Adorei, adorei as indicações, as Posso duas. indicar mais uma coisa que eu tinha Legal. pensado aqui em indicar antes? Pode. São duas pessoas que fazem um trabalho excelente com comunicação científica. Então, uma delas é uma brasileira chamada Mari Krieger. Ela tem uma conta ela tem, enfim, TikTok, Instagram, e ela consegue trazer para o público jovem informação científica de qualidade, com embasamento, de uma maneira muito atual, com a linguagem que os jovens querem ver hoje em dia,
apesar de ser um conteúdo muitas vezes denso, ela traduz isso assim, de forma brilhante, é um espetáculo, siga a conta dela, muito legal, traz informação muito boa, Mari Krieger. E o, Já gostei, vou ah, segui-la. é ótima, e ela é engraçadíssima, muito divertida. É. E o outro é o Andrew Huberman, que tem um podcast famoso também, chamado Huberman Lab. Ele é um professor em Stanford. O podcast não tem a ver com o trabalho dele em Stanford, mas ele é um professor de neurociências de Stanford. E ele faz entrevistas com profissionais de diversas áreas, sempre com temas relacionados à saúde, e também consegue trazer com maestria assim, essa tradução do conhecimento científico para o público em geral. Fantástico também. Também tem conta no Instagram, tem um conteúdo muito legal para ver. Então, são duas referências aí para mim, como trabalhar a comunicação científica. Que legal, ótimas indicações. Muitíssimo obrigado, Vitória. Essa foi a Maria Vitória Zambroni, no Pessoas e Produtos. Vitória, muitíssimo obrigado pela sua participação. Imagina, foi um prazer.